O Agésio está na aula hoje, a mulher dele não está fazendo pré-natal. Não é, Agésio? A esposa dele está aqui. Bom Estamos dia. aqui, professora. E aí, Agésio, é menino ou menina? Menino, dá um Menino. trabalhinho aí. Ah, você vai ver que delícia. Se fosse menino também, você ia ver que beleza. Né? Mas Eu- parabéns, parabéns. Obrigado, professora. Venha com muita saúde. Então, falando em criança, não é? Falando em criança, hoje nós vamos falar de um assunto que parece que está na moda, mas é um assunto que sempre existiu. Adoção internacional de crianças. Uai, professor, esse assunto também é de direito internacional? É. Adoção internacional. Hoje nós vamos falar de adoção internacional, tanto de pais estrangeiros quando eles querem adotar uma criança brasileira, quanto de pais brasileiros que resolvem adotar uma criança estrangeira. Acontece, acontece, mas as pessoas não sabiam muito dessa possibilidade, até que um casal aí de famosos resolveu adotar duas crianças estrangeiras. E aí começou críticas positivas e negativas com relação à adoção. Então, hoje nós vamos falar de adoção internacional, que é um processo que depende de advogado. Então, advogado, vocês, futuros advogados, podem atuar nessa área da adoção internacional, da adoção nacional também. É um processo que envolve todo um procedimento lá na vara da infância e do adolescente, e da adoção internacional, que também vai ser um processo que vai depender da atuação do advogado. E depois que nós falarmos de adoção internacional, nós vamos falar de subtração internacional de menores. O que é a subtração internacional de menores? É o que nós chamávamos antigamente, até a tradução da lei. Olha, o habeas corpus foi provido, obrigado, o cachorro está em liberdade. Valeu, José Inês, tá? Valeu, José Inês, a gracinha. Nós vamos falar de subtração internacional de menores, ok? Nós vamos falar, então, de o que era antigamente chamado de tráfico internacional de menores, mas não confundir com aquele tráfico internacional de pessoas que tem a ver com dinheiro. Nesse tráfico internacional de menores, é, por exemplo, quando a mãe foge com a criança do seu país. Nós temos alguns casos aqui no Brasil, na verdade, vários casos, alguns famosos, outros não, mas nós vamos tratar deles também, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar de adoção internacional. O que é essa adoção internacional? O que é essa adoção internacional? Tá? O que é isso? É a possibilidade de pais estrangeiros ou pais nacionais adotarem crianças que não estão nos seus países. Ok? Nós temos um trabalho, uma atuação muito forte do direito internacional com relação à adoção. Isso não é algo que começou ontem ou que começou ano passado. Isso já é algo trabalhado desde a década de 80 para facilitar a adoção internacional. Ou seja, que pais encontrem seus filhos em qualquer lugar do mundo. Tá? Que eu, por exemplo, que resolva adotar uma criança lá no Camboja, eu possa adotar essa criança. Ou que um pai europeu ou americano, canadense, queira adotar uma criança brasileira. Eu trouxe uma série histórica aqui de adoções no Brasil
E 2018 foi o ano, porque eu não tenho mais esses dados, eu até procurei dados mais recentes, mas nós não temos ainda esses dados mais recentes. Mas o ano que nós tivemos o menor número de adoção de brasileiros por casais estrangeiros ou pessoa estrangeira foi em 2018. Nós tivemos apenas 67 crianças adotadas. Mas nós temos uma fila, tá? Uma fila de pretendentes e uma fila de crianças disponíveis. Mas vejam que essa fila de pretendentes e de criança não bate, não é? Nós temos muito mais crianças disponíveis para adoção do que pretendentes internacionais. Mas por que não zera? Por que não zera? Porque quando a pessoa vai fazer o seu cadastro para adoção internacional ou para adoção nacional, ela escolhe, olha, o que eu quero numa criança? Imagina, não é? O que eu quero numa criança? Como se você fosse escolher como que ia ser o filho que vai nascer na sua barriga. Não é? Tem uma lista. O que você quer numa criança? Olha, eu quero uma criança branca. É o que as pessoas mais querem. Ok? Eu tenho um cliente, eu não posso chamar de cliente porque ele é uma pessoa que eu considero muito. E ele resolveu adotar uma criança. Ele é esposa. E ele foi extremamente criticado pela família. Por quê? Porque a família falou que a adoção era coisa para pessoa rica. Então ele estava sendo criticado porque ele não era uma pessoa rica. Como não é uma pessoa rica, não é? Ele é uma pessoa rica, né? Ele tem mais do que dinheiro, não é? Mas não, ele era uma pessoa de classe social baixa que estava querendo adotar uma criança. E adotar uma criança é algo para os ricos. E como nós temos, olha a ideia, né? A ideia que as pessoas têm na cabeça, né? Que eu só posso adotar uma criança se eu for rica. E no nosso país desigual, as pessoas ricas, mais ricas, tendem a ser as pessoas mais brancas. Infelizmente, não é? Nosso país é extremamente desigual. Então, os ricos que querem adotar, eles vão adotar uma criança com a cor parecida com a deles. Então, eles escolhem. Eu quero uma criança branca. Eu quero menina. Menina tem preferência do que menino. Eu quero recém-nascido. Então, aquelas crianças que têm mais de 5 anos ficam preteridas. Eu quero uma criança sem nenhuma doença. É assim. O pai, o adotante, ele escolhe. Olha, eu quero uma criança desse jeito, como se fosse um robozinho, não é? Que ele vai lá, escolhe o robozinho e monta a criança que ele quer. Quer com irmãos? Não, não quero com irmãos. Então, se você tem irmãos, você não vai ser adotado, porque a lei impede essa separação de filhos. Então, essa conta não fecha. Essa conta não vai fechar. Porque os pretendentes, sejam internacionais ou nacionais, eles não querem a criança que está disponível para adoção. Quem são as crianças que estão disponíveis para adoção? Aquelas que têm irmãos, aquelas que são de famílias mais humildes, aquelas que são pardas e negras. Então, olha só, essa conta não vai fechar. E aí, quando eu vou para a adoção nacional, o número ainda é mais absurdo, tá? O número ainda é mais absurdo. Mas, vamos lá, a adoção internacional, ela é incentivada. Se o brasileiro não quer aquela criança, talvez um estrangeiro queira.
E é muito melhor eu dar um lar com amor para aquela criança do que manter aquela criança num orfanato a vida inteira, ok? Então, nós incentivamos a adoção internacional. Opa, aqui ficou ruim, deixa eu tirar isso aqui. Então, nós incentivamos a adoção internacional. Então, como que funciona essa adoção internacional? Nós temos um cadastro nacional de adoção. E esse cadastro nacional de adoção, ele vale tanto para pais que residem no Brasil, quanto para pais ou mães que residem no exterior. Ok? E aqui, esse cadastro, ele vai fazer exatamente esse match, não é? Vamos falar assim, esse match entre as escolhas que os pais querem e os traços físicos dessa criança. Então, ele vai fazer essa varredura até encontrar um casal ou uma pessoa que queira aquela criança disponível, ok? Então, nós temos esse Cadastro Nacional de Adoção. Por que nós chamamos de Cadastro Nacional? Porque ele está no Brasil, mas ele vai incluir tantos pais interessados que residem no Brasil, quanto pais interessados que residem no exterior, tá bom? Vamos lá, então. Quais são os instrumentos da nossa legislação que vai falar da adoção internacional? E aqui a adoção internacional vai valer tanto para brasileiros que querem adotar uma criança que reside no exterior. Então, se eu quiser adotar uma criança que está lá no Camboja, lá no Mianmar agora, né, que está com problema, se eu quiser adotar uma criança lá em Mianmar, como que eu vou proceder? Ou não, tem um americano, um casal de americanos que quer adotar uma criança no Brasil. O que eu vou utilizar? Primeiro instrumento jurídico de análise é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, ele vai trazer tanto a adoção tradicional, que é essa que eu, brasileira, tá, faço quando eu quero adotar uma criança que está no Brasil, ok? Quanto essa adoção internacional, tanto para pais brasileiros que querem adotar uma criança no exterior, ou estrangeiros residentes no exterior que queiram adotar uma criança no Brasil, ok? Primeiro é o ECA. O segundo é a Convenção da Haia de 1993, referente à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional. Adotar uma criança não é brincadeira. Ter filho, viu, Agésio? Não é brincadeira, é muita responsabilidade. E na adoção internacional, também. Nós vamos ver que existem mecanismos para proteger também essa criança que foi adotada. Eu preciso saber em quais condições essa criança adotada está. Eu não posso tirar essa criança da proteção, por exemplo, do governo brasileiro, colocar no exterior e depois descobrir que essa criança está passando necessidades, ou que essa criança está sendo vítima de abusos, ou que essa criança, na verdade, ela foi adotada com propósito de tráfico de órgãos. Então, existe uma rede internacional de proteção a essas crianças adotadas. E a Convenção da Haia de 1993, ela vai servir para isso. Vocês estão lá na prova respondendo a questão. Tem um monte de convenção. Vocês estão na dúvida de qual? Marca a Convenção da Haia, porque quase tudo
no direito internacional é Convenção de Haia ou de Nova York. Vocês vão ver. Aqui ou tudo é Haia ou tudo é Nova York. Por quê? Porque Haia é a cidade do direito internacional. Tá bom? Haia é a cidade do direito internacional público e direito internacional privado. É lá, por exemplo, que está a Corte Internacional de Justiça. Lá estão os principais órgãos de direito internacional privado. Então, quase tudo é negociado em Haia, e aí o que sobra é lá em Nova York, tá bom? Porque lá em Nova York até vacina grátis eles estão dando, né? Mas nós brasileiros não podemos entrar, tem que ficar 14 dias no México. Se bem que meu marido tem um casal de amigos que mora no México, né? Ou se eu tivesse dinheiro. Vamos lá. Quem são as nossas autoridades envolvidas nessa adoção internacional? A primeira autoridade é a ACAF. Atenção. A ACAF, Autoridade Central Administrativa Federal. Hoje, tá? Hoje, ela é exercida pelo Ministério da Justiça, tá? Atenção, que em 2018, foi 2018? Foi no governo Temer, tá? O Temer fez uma viagem, aí o Rodrigo Maia assumiu a presidência por alguns dias. E aí o Rodrigo Maia aproveitou que ele estava na presidência e assinou, tá, um decreto reorganizando algumas funções administrativas do Poder Executivo Federal. Então, essa competência para questões de adoção internacional, essas competências passaram para o Ministério da Justiça. Antes era para o Ministério dos Direitos Humanos, Família, tá? Antes era da Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Família e aquelas coisas todas, né? Da mulher, parará, ok? Agora, hoje, é do Ministério da Justiça, beleza? Depois nós vamos ter a ACEB. A ACEB é a Autoridade Central Estadual Brasileira. O Brasil, ele é dividido em estados federados, nós sabemos disso, não é? Cada estado federado tem suas competências. E os estados federados, então, eles vão organizar essa central, tá bom? Responsável pela adoção internacional, a adoção nacional também. Aqui no Distrito Federal, essa ACEB, que é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Distrito Federal, aí aqui é assim, Comissão Distrital Judicial de Adoção, fica lá no Fórum da Infância e da Juventude, lá no final da Asa Norte. Quem é novo, vocês, né, claro, vocês são muito novos, vocês não vão se lembrar. Mas aqui no Distrito Federal tinha um CAGE. Tinha um CAGE. O que era esse CAGE? Era uma papudinha, tá? Era uma papudinha onde nós colocávamos, enxotávamos, não é? Porque é isso que nós fazemos com o preso, com o menor que está em medida administrativa. Sim, a prisão, né? Porque não é prisão do menor, a prisão do menor, entre aspas, né? É uma medida administrativa. Então, nós enxotávamos a criança, o adolescente, para esse CAGE, que ficava lá no final da Asa Norte, tá? Colocávamos lá as crianças lá nesse lugar lá da Asa Norte. Aí, um belo dia, eles entenderam que aquilo ali, gente, não era nada agradável para a criança. A criança, o adolescente, ele não
estava sujeito a nenhuma medida de auxílio psicológica, nada dentro daquele sistema, muito pelo contrário, ele estava sujeito a muito mais violência. Então, eles resolveram desativar aquele CAGE e construíram ali, no final da Asa Norte, o Fórum da Infância e da Juventude. Então, no local do antigo CAGE, hoje é o Fórum da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Ok? E é lá que fica a nossa autoridade central distrital. Então, todas as matérias relacionadas à adoção, seja internacional ou nacional, vão passar por essa autoridade central aqui do Distrito Federal. Tá bom? Não, vamos lá, calma, né? Todas as adoções no Distrito Federal, sejam internacionais ou nacionais, vão passar pela autoridade central distrital, tá? Vão passar pela CDJA. Todas as matérias relacionadas à adoção nacional e internacional que ocorrem em Goiás vão passar pela SEJA, pela Autoridade Estadual Judiciária de Adoção do Goiás. Então, cada estado brasileiro e o Distrito Federal vão ter essa autoridade central. Então, matéria, olha, eu estou aqui, eu moro no Distrito Federal, eu quero entrar na lista de adotantes. Não tenho filhos, não consigo ter filhos, não consigo ter filhos biológicos, então eu quero entrar na fila de adoção. Eu vou ter de fazer um cadastro, eu vou ter de fazer uma série de exames, eu vou participar de várias... como chama aquilo, gente? Me ajudem aí. Várias sessões em grupo para o psicólogo poder dar um laudo, psicólogo judicial poder dar um laudo e falar, não, ela tem condições emocionais e financeiras de adotar uma criança. E aí esse meu processinho bonitinho vai ser submetido à SEJA. E a SEJA, então, vai votar se eu sou apta ou não para adotar uma criança. Não importa se essa criança está aqui no Brasil, aqui no Distrito Federal, ou lá no exterior. Todo o processo de início de adoção vai passar pela SEJA. Tá bom? Outros termos que nós precisamos saber. País de acolhida. País de acolhida é o país em que a criança vai residir após o processo de adoção. Esse é o país de acolhida. Então, eu quero adotar uma criança que está lá no Camboja. Qual é o país de acolhida? O Brasil. Eu não resido no Brasil? Sim. Então, essa criança que eu vou adotar, ela vai ter como país de acolhida o Brasil. E país de residência ou domicílio? Se for do adotante, é onde o adotante reside. Se for do adotado, é onde a criança reside. Tá bom? É o local que vai receber o nosso pedido de habilitação. Tá bom? Então, vamos lá. Quais são os procedimentos? Quais são os procedimentos? O primeiro procedimento é esse que parece que está na moda, não é? Mas não está na moda, ele já acontecia antes. Ele já acontecia antes, mas ele não era explícito, ok? Adotantes que residem no Brasil, mas que querem adotar uma criança no exterior. Fui lá para o Camboja, cheguei lá, eu vi aquelas crianças passando dificuldade, meu coração apertou, aí uma criança me abraçou, e eu falei, pronto. Bateu coração com coração,
Não teve jeito, não é? Coração com coração ali, foi amor. Não, agora eu vou cuidar daquela criança, aquela criança ali passa a ser meu filho. Como que funciona? Nós precisamos de uma série de documentos. A adoção, como eu disse para vocês, é algo que exige responsabilidade, que exige atenção. Eu posso responder criminalmente por diversas situações que eu fizer com a criança adotada. Então, existe uma rede de proteção internacional dessas crianças adotadas. Então, eu preciso de uma série de documentos. Termo de regularidade de habitação, onde eu moro. Tá? Onde eu moro. Laudo de habilitação e qualificação. Declaração acerca de custos e despesas. Será que eu tenho dinheiro para pagar as custas processuais e os advogados, honorários advocatícios, e me manter no exterior para poder adotar aquela criança? Termo de compromisso pós-adoção. Eu não vou submeter essa criança a nenhuma situação constrangedora, vexatória, ou que exponha sua saúde físico-mental. Laudo de avaliação social e psicológica. E aí, eu sou doida ou não sou? Se bem que eu sou um pouquinho doida, né? Declaração de participação em preparação psicossocial e jurídica. Então, com todos esses documentos, aí sim eu posso me habilitar para adoção internacional. Primeira etapa desse procedimento, na comarca da minha residência. Então, onde eu moro, tá? Onde eu moro. Aqui no Gama, tá? Eu moro no Gama, então vou chegar no Gama, beleza? Lá na comarca em que eu moro, vou chegar lá na vara da infância e da adolescência do Gama e vou entrar com o meu pedido de habilitação para adoção. Nesse momento, eu não preciso de advogado, tá? Aqui, o juiz, eu vou fazer uma série de laudos de participação, vai vir aqui na minha casa a pessoa para ver se eu tenho condições de receber essa criança, e aí o juiz vai dar uma sentença de habilitação. Ele vai dizer se eu estou apta ou não a adotar. Depois, esse meu processo de pedido de habilitação vai ser remetido para a SEJA. Então, eu vou fazer esse pedido de habilitação, vou lá na vara da infância e da juventude do Gama, vou entrar com esse processo. Na verdade, precisa de advogado, sim, porque é um processo da justiça voluntária, tá? Não tem réu, mas vai entrar esse processo, vai ter uma sentença, e aí eu vou pegar esse processo, mais o pedido de adoção internacional, e eu vou falar, olha, eu quero adotar uma criança que está lá no Camboja. E esse meu processo e esse meu pedido de adoção vai ser remetido para a SEJA. A CDJA, aqui do Distrito Federal, então vai receber esse meu registro de habilitação. Lá na SEJA, ok? Eles vão encaminhar um pedido para a CAF e vão falar o seguinte: oi, Ministério da Justiça, tudo bem? Não, eu estou precisando da legislação lá do Camboja relacionado à adoção internacional. Quero ver se a documentação que nós temos se a documentação é compatível com a do Camboja ou se nós precisamos produzir mais laudos. Então, a CAF vai encaminhar para a SEJA essa lista de documentos que a legislação lá do Camboja exige, tá bom? E aí o SEJA vai falar, olha,
você precisa fazer um estudo técnico complementar, ou não, ou está tudo bem. Essa documentação que nós temos aqui é mais do que suficiente. Depois que eu estou com toda a documentação pronta lá na SEJA, vão abrir vistas para o Ministério Público. O Ministério Público vai analisar. Por que o Ministério Público? Gente, o Ministério Público, ele não vai resguardar os direitos da criança. Não interessa se é uma criança que está no Brasil ou uma criança que vai residir no Brasil. O Ministério Público vai olhar se eu tenho condições de ser adotante. E o Ministério Público vai dar um parecer autorizando a adoção ou não. Se o Ministério Público falar, não, olha, a professora Carol não tem a menor condições, tá? Não dá, ela é muito doida para isso. Tá? É a doida dos gatos. Porque velha eu não sou, né? A doida. É a doida dos gatos. Eu posso recorrer dessa decisão? Posso. Posso recorrer para o Conselho Nacional do Ministério Público. Tá bom? Mas não, o Ministério Público legal olhou assim, falou, poxa, professora Carol, foi minha professora. Iba, a Gésia olhou assim, poxa, professora Carol, eu gosto tanto dela. Ela que me ensinou direito internacional e agora eu estou aqui olhando parecer para adoção, né, da professora Carol. Não, aceito, professora Carol, gente boa, tá bom? Com essa autorização do Ministério Público, o colegiado da SEJA vai se reunir. Quem faz parte do colegiado da SEJA? Juízes da vara do trabalho, da vara da infância e da juventude, um desembargador, psicólogos, serventuários da justiça, tá bom? Eles vão pegar, então, toda essa minha documentação, o parecer do Ministério Público, e aí eles vão decidir se eu posso ou não continuar com o meu pedido de adoção. Se eles falarem, ok, aceitamos, concordamos com o pedido de adoção dessa criança, eu vou receber um certificado de continuidade. É um documento dizendo que eu estou apta a adotar, ok? Estou apta a adotar. Aí eu vou entrar no cadastro de adoção. Tá bom? Estou apta a adotar. Com esse documento, a professora não passa nem no exame. Hoje, José Inês, 0 para vocês. 0. Diz que eu não passo nem no exame psicotécnico. Se bem, né? Não sei, acho que eu não passo mesmo, não. Tô brincando. Aí vou pegar toda essa minha documentação e vai enviar para a CAF. Tá? Envia para a CAF. E aí nós vamos ter o procedimento no âmbito internacional. Tudo isso que eu fiz até agora, até passar no psicotécnico, tá, ô José Inês? Eu fiz no âmbito nacional. Eu fiz aqui no meu estado, no Distrito Federal. Comecei lá na vara da infância e da juventude, ok? Depois eu fui para a CDJA aprovou o meu pedido de adoção, me deu um termo de continuidade e encaminhou toda essa minha documentação para a CAF. A CAF, então, vai entrar em contato com a CAF lá do Camboja. Oi, a CAF, tudo bem? Oi, a CAF cambojana. Tudo bem? Tudo! Ministério da Justiça do Brasil. Então, olha só, tem aqui uma professora meio doidinha, mas ela é gente boa, tá? Que quer adotar uma criança que está aí no Camboja. Tá aqui toda a documentação dela. E aí a CAF estrangeira, lá do domicílio da criança, vai me dar uma autorização
para a abertura do processo de adoção. Então, todo esse procedimento eu vou receber uma autorização. Pronto. Está autorizada a iniciar um processo de adoção. Aí eu vou lá no Poder Judiciário do Camboja e vou contratar um advogado, ok? Traduzir todos os meus documentos e vou ajuizar um processo judicial de adoção. Aí o advogado lá do Camboja, que sabe as leis do Camboja, não é? Sabe as leis, o que eu vou precisar, quanto que eu vou ter que pagar de custas, quanto que ele vai me cobrar, quanto tempo eu vou ter de residir no Camboja, ok? Então, eu vou iniciar um processo de adoção. E aí, esse processo de adoção vai seguir o trâmite normal, até que vai sair a sentença. A adoção concedida, não é? A partir de agora, a professora Carol a professora Carol e o marido dela são os pais da criancinha X. Beleza, até aí fácil, não é? Até aí fácil, eu cumpri todos os requisitos da lei local, permaneci lá no Camboja não sei quantos meses para conviver com a criança antes da adoção, ok? Levei a criança para passear lá no Camboja, curtimos, mostrei para as autoridades cambojanas que eu sou uma boa mãe, tá? Saiu a sentença. Lindo, maravilhoso, né? Agora eu quero trazer a criança para cá. Afinal, eu não moro no Brasil. Eu passei um tempo lá no Camboja, mas eu moro no Brasil, é aqui que eu trabalho. Não dá, a internet é muito ruim, não dá para eu ficar aqui no Camboja dando uma aula. Ah, eu tenho que voltar para o Brasil, para minha residência. Preciso trazer essa criança para o Brasil. Agora que é o pulo do gato, gente. Agora que nós vamos ter um problema sério com a nossa Constituição. Pelo menos eu acho que é um problema, não é? Naturalizar essa criança. Com o trânsito em julgado da sentença judicial lá do Camboja, vai ser expedida uma nova certidão de nascimento para aquela criança. Não é assim? A criança vai ter uma nova certidão de nascimento. Agora vai constar lá na certidão de nascimento da criança que eu sou a mãe daquela criança e meu marido é o pai daquela criança. Não é desse jeito? E como a criança nasceu no Camboja, eu vou lá na Polícia Federal do Camboja e faço um passaporte para essa criança, tá? Faço o passaporte para a criança. Com essa certidão de nascimento nova da criança, eu vou lá no consulado brasileiro e registro aquela certidão de nascimento. Não é assim? Fala, olha, passei por um processo judicial de adoção, tá? Tá aqui a certidão de nascimento da criança, que é minha filha, agora meu filho. Venho aqui e registro, tá? O que o consulado brasileiro vai fazer? Ele vai pegar aquele passaporte cambojano da criança e vai dar um visto provisório para o meu filho. Vocês estão percebendo alguma coisa de errado? E aí esse meu filho, com visto provisório, vai entrar no Brasil. E aqui no Brasil, eu vou ter de pegar aquela sentença de adoção que transitou em julgado e fazer uma homologação de sentença estrangeira, tá? Com a carta de sentença, eu vou lá no Ministério da Justiça
e peço a nacionalidade brasileira por naturalização. Vocês conseguem perceber algum problema? Vocês conseguem ver nesse negócio aqui algum problema? Imagine o seguinte, quando eu estivesse lá no Camboja esperando, né, para poder adotar a criança, eu estava grávida. E aí lá no Camboja eu pari a criança lá no Camboja enquanto eu esperava a sentença judicial, tá? A sentença judicial para adoção da minha criança, do meu outro filho. Essa criança que eu pari, eu tenho que fazer a certidão de nascimento dela, não é? Eu vou lá no cartório da cidade que eu tô, faço a certidão de nascimento, levo essa certidão de nascimento lá no consulado e registro aquela certidão de nascimento, não é assim? A Constituição fala que essa criança que eu pari lá no Camboja e que eu registrei no consulado é o quê? O que diz a Constituição lá no artigo 12? O que ela vai falar dessa criança que eu registrei, tá? Que eu registrei lá no consulado. Vamos lá, gente. Direito constitucional, primeiro, segundo semestre. Nacionalidade. Brasileiro, professor. Ela é o quê? Brasileira. Brasileiro. Brasileiro nato ou naturalizado? Nato. Nato. Então, o filho que eu pari lá no exterior, que eu registrei no consulado, ele é brasileiro nato, não é? O que vai acontecer com esse brasileiro nato? A embaixada vai me dar o passaporte daquela criança, não é? Brasileiro nato, passaporte brasileiro. Não é assim, bonitinho? Eu preciso homologar alguma coisa no STF, eu preciso entrar no Ministério da Justiça e entrar com um pedido de nacionalização daquela criança que eu pari? Não. Mas por que a criança que eu adotei, que é meu filho, não é? Aí aqui, a criança adotada, ela passa a ser meu filho pelo critério do ius sanguinis, que é o mesmo procedimento da criança que eu pari. Ius sanguinis. Tá? Critério do ius sanguinis, que é o que nós usamos no Brasil. Nós usamos filhos de brasileiros, são brasileiros, não é assim? Sim. Filho de brasileiro é brasileiro. A nossa Constituição faz distinção entre filho biológico e adotado? Não, são todos filhos iguais. Mas por que o filho que eu pari é brasileiro nato? Filho que eu pari no exterior é brasileiro nato. E a criança que eu adotei no exterior vai ser naturalizada. Fica aí o questionamento para vocês, tá? Fica aí o questionamento. Não existe aqui uma distinção? Existe uma distinção. Quer dizer, eu posso parir no exterior e meu filho vai ser brasileiro nato. Meu filho que nasceu no exterior, mas eu pari, ele é brasileiro nato, pode ser presidente da República. Mas o filho que eu adotei no exterior, não? Não pode? Claro, a Constituição depois vai falar que se ele reside no Brasil, ao assumir 18 anos, ele pode requerer a naturalização brasileira, parará, parará. Mas aqui existe uma distinção. O procedimento administrativo, isso aqui não é um procedimento judicial, não. Isso aqui é um procedimento administrativo. Ele está fazendo distinção entre filhos. Ele está beneficiando o filho biológico em detrimento do filho adotado. Tá?
Então, o filho adotado de brasileiros no exterior, ele vai ter de vir para o Brasil, requerer a homologação dessa sentença estrangeira. Com a carta de sentença, eu vou lá no Ministério da Justiça, para quê? Para que esse meu filho seja brasileiro naturalizado. Vou ter de esperá-lo fazer 18 anos para ele requerer a nacionalidade nata. Bom, olha só os absurdos, mas é o que acontece, tá? Bem desconexa, né? Exatamente, bem desconexa, tá? É uma distinção que o processo administrativo faz. Não é nem o processo judicial. Tudo bem, você vem com a criança, aí homologa a sentença, legal, né? Tudo bem, você até aceita, foi uma sentença estrangeira, mas o Ministério da Justiça tinha que me dar a nacionalidade nata, com base no inciso 1 do artigo 12 da Constituição. E não a nacionalidade naturalizada, tá? Eu não posso fazer essa distinção. A criança, a partir do momento que ela virou meu filho, ela não foi registrada no consulado? Foi registrada. Ok? Eu fui lá no consulado, levei a documentação da criança. A partir daquele momento, ela não é meu filho, a criança também não é meu filho no momento que nasce, ela é no momento que sai a sentença da adoção. Ela passa a ser meu filho. Por que eu tenho essa distinção? Tá? Agora vamos fazer a outra hipótese, aquela que é mais comum, mas que vem caindo ao longo dos anos. Eu mostrei para vocês, lá no primeiro slide. Adotantes estrangeiros ou residentes no exterior que querem adotar uma criança brasileira. Normalmente, o estrangeiro, ele não tem tantos pré-requisitos, vamos chamar assim, com relação à criança. Nós, brasileiros, que temos, né? Nós queremos a criança branca, a criança que é menina, a criança que não tem nenhum problema de saúde. Se o filho adotado é filho, sim, por quê? Exatamente, Hamilton, é isso que eu quero saber, por quê? Tá? Por quê? Beleza? Vamos lá. O brasileiro que tem esses requisitos, né, para poder adotar uma criança, né? Tem que ser branco, tem que ser da cor dele, tem que ser bonitinho, perfeitinho, né? O estrangeiro, ele não está muito preocupado com isso, não. Ele não liga se é irmão, ele não liga se é menino, ele não liga se é mais velho, se é mais novo, tá? Então, nós temos uma quantidade maior de adotantes que residem no exterior, que têm interesse aqui no Brasil. Nós vamos priorizar, tá bom? Os brasileiros que residem no exterior. Então, brasileiro que reside no exterior e que quer adotar uma criança no Brasil, ele vai ter prioridade em relação a um estrangeiro que não é brasileiro, que reside no exterior. Por quê? Porque nós queremos manter a cultura brasileira, né? Como se fosse bom. Mas vamos lá. Queremos manter a cultura brasileira, que o Brasil permaneça ligado àquela criança de alguma forma. Então, que ele ainda tenha laços com o Brasil. Então, dos estrangeiros residentes no exterior, nós vamos priorizar os brasileiros, tá bom? Qual é a criança que fica disponível para adoção internacional? Aquela que não consegue lares brasileiros no Brasil. Ó? Então, colocamos lá naquela roda lá do Cadastro Nacional, fez lá as compatibilidades, aquela criança, infelizmente, não estava lá na lista de compatibilidades. Parece um cachorrinho, né? Que tristeza, não é? Não estava lá na lista de compatibilidades de nenhum lar brasileiro, ele fica disponível para adoção internacional.
O outro requisito é que aquele estrangeiro tenha o cadastro no CNA, tá bom? Então, o outro requisito é que ele tenha esse cadastro no CNA. Como funciona? Tá? A CAF, lá do país da residência dos adotados, vai ter o seu procedimento, tá? Nacional, suas regras administrativas, mas chegou na CAF do país de residência, a CAF vai ter 3 opções, tá? Ou manda toda aquela documentação para um organismo estrangeiro credenciado aqui no Brasil, ou manda para o Ministério da Justiça, ou diretamente para a SEJA, tá? Diretamente para a SEJA. Olha, SEJA do Distrito Federal, tudo bem? Tudo bem, a CAF dos Estados Unidos. Olha, tem um pai aqui, um casal americano, que está interessado em adotar uma criança aí no Distrito Federal, tá? Então, eu já estou mandando aqui a documentação direto para a SEJA, para cortar, né? Para cortar etapas. Já manda direto, então, para a SEJA, para a CDJA aqui do Distrito Federal, ok? A CDJA, então, vai analisar. Olha, deixa eu ver aqui, SEJA, ou a CAF americana, deixa eu ver se está tudo certo. Aí a CAF vai olhar, a SEJA vai olhar, fala, não, está faltando documento. Já pede direto para a CAF americana. Ou não, está tudo certo. Vamos submeter à aprovação do colegiado. Aí o colegiado vai votar se aquele casal de americanos está apto ou não para adotar uma criança no Brasil. Com esse certificado de habilitação, é realizado, então, o cadastro, no Cadastro Nacional de Adotantes. E vai falar, olha, queridos, podem ajuizar a ação de adoção aqui no Brasil. Aí começa a etapa judicial. Vocês entram aí também, tá? É uma ação de adoção normal, com base lá no ECA, bonitinho. O certificado, então, de habilitação vai falar, olha, pode ajuizar uma ação lá no juizado da infância e da juventude, mais próximo de onde a criança está. A lei vai exigir aqui um estágio de convivência de apenas 30 dias. Então, esse casal americano precisa ficar aqui no Brasil só 30 dias. 30 dias para conviver com essa criança. Criança vai lá para o apartamento alugado pelo casal americano, fica lá 30 dias com o casal para ver se existe essa adaptação, para ver se está tudo certo, se é isso mesmo que a criança quer, tá? Sentença transitou em julgado, bonitinho, criança está certa, tá? Fácil, não é? E aí? Aí começa as etapas administrativas. Com aquela sentença transitada em julgado, a SEJA vai emitir um documento chamado certificado de conformidade. Esse certificado de conformidade vai autorizar a expedição de uma nova certidão de nascimento com o nome dos pais americanos. Criança Manuel, tá? Nasceu no Brasil, em Brasília, no dia tal, tem como pais fulano, John e Mary, tá? John e Mary. Tá lá? Ok? Embaixo vai estar bonitinho lá o número do processo. Essa nova certidão de nascimento também autoriza a Polícia Federal a fazer passaporte brasileiro para essa criança. Com a certidão de nascimento, os pais americanos vão lá no consulado americano e registram essa criança
Olha que bonitinho. Professora, quanto tempo demora todo esse procedimento? Júlia, boa pergunta. Depende. Depende. Pode demorar muito, pode demorar pouco. Demora aí no mínimo um ano, tá bom? No mínimo um ano. Tá? Registre, então, a nova. E a criança sai do consulado americano com um passaporte americano. Essa criança é americana, tá? Essa criança é americana. A criança sai com o passaporte do país que ele foi registrado. Então, essa criança tem dupla nacionalidade. Nacionalidade brasileira, nacionalidade americana. Por quê? E os sanguíneos, gente? Aquela criança não é filha de americanos? É. Ela já sai com o passaporte americano. Tá? Nós fazemos distinção? Fazemos. Alguns outros países fazem distinção? Fazem. Mas muitos não fazem. É filho de inglês, é filho de francês, é filho de português, é filho de italiano? É italiano, é francês, é português, é inglês, é americano, é canadense. Tá? Depois disso, a CAF, do país de acolhida, então lá dos Estados Unidos, vai ficar em contato frequente com esses pais para saber como que essa criança está. E aí ele vai remeter, então, sempre à CAF brasileira informações dessa criança adotada, para saber se essa criança adotada está bem, se ela está estudando, tá? Uma criança que foi adotada no Brasil e depois ficou muito famoso no exterior é aquele Dr. Ray, viu? Aquele Dr. Ray que não pode exercer a medicina no Brasil, mas ele é médico nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, ele nasceu no Brasil, mas foi adotado por pais americanos. Ele é americano, americano nato e brasileiro nato. Tem dupla nacionalidade. Tá bom? Alguma dúvida com relação aos procedimentos? Convenhamos, o procedimento para adoção de brasileiros por estrangeiros, ele é muito mais fácil do que o nosso procedimento para adotar uma criança no exterior. O próprio Brasil faz um monte de exigências. Por quê? Porque as nossas autoridades querem que nós adotemos crianças brasileiras e não crianças estrangeiras. Acontece, claro. Nós temos uma lista enorme de crianças esperando para serem adotadas. Então, o poder público brasileiro vai estabelecer dificuldades para que as pessoas prefiram adotar crianças no Brasil. Ok? E para estrangeiros adotarem crianças brasileiras também vai facilitar o estágio de convivência de 30 dias. Não é nada um estágio de convivência de 30 dias. Tem lugar no exterior que exige 6 meses para você no estágio de convivência da criança. Por que essa facilidade? Para que estrangeiros também adotem brasileiros. Ok? Então, nós fazemos, sim, essa distinção. Nós facilitamos a adoção de crianças brasileiras por estrangeiros e dificultamos a adoção de crianças estrangeiras por brasileiros residentes no Brasil, para incentivar a adoção de crianças no Brasil. Até há pouco tempo atrás, muitas pessoas não sabiam
que poderiam adotar uma criança no exterior. Não tinham ideia dessa possibilidade, mas a lei autoriza. Desde 1992, quando o Brasil assinou, já autorizava antes, mas foi tornado público e legal adotar uma criança no exterior, facilitar essa adoção. Então, desde 92, é previsto lá na Convenção da Haia que o Brasil ratificou. Mas nós não queremos. Nós queremos que os brasileiros adotem crianças brasileiras. Não vê lá o casal de artistas que adotou uma criança, duas crianças no exterior? Gente, o povo caiu em cima daquele casal. Ah, é um absurdo. Por que não adotou criança no Brasil? Não é? Não foi essa a crítica? As pessoas adoram criticar, né? Mas ninguém quer adotar a criança no Brasil, não é? Mas criança é criança em qualquer lugar do mundo, está passando dificuldade. Mas nós vamos sempre priorizar a adoção de crianças nacionais. Professora, no caso da adoção de crianças que dependem de cuidados especiais, dificulta mais ainda? Não, na verdade, não é que dificulta. Aqueles procedimentos administrativos anteriores, eles vão ser focados para a necessidade da criança. Então, se os pais têm condições financeiras, se tem plano de saúde, por exemplo, arcar com as despesas daquela criança que necessita, né, de cuidados especiais. Então, essa análise financeira e psicológica dos pais que eles vão se preocupar, tá bom? Sim, são esses aí mesmo, mas eu não quis falar o nome, tá? E aí eu trouxe aqui o obstáculo, né, para os brasileiros serem adotados por brasileiros. Idade. Tá? Vejam só, a população que quer adotar no Brasil quer crianças novas, crianças com menos de 5 anos. Mas não são essas crianças que estão disponíveis. Querem crianças, menino, aí tem esse negócio também, né? Menino, menina, não é? Também tem isso, às vezes não é o que está disponível. Então, nós temos aqui uma grande quantidade de crianças, a grande maioria maiores de 5 anos, sendo que os adotantes querem crianças menores de 5 anos. Que eles alegam que a criança com menos de 5 anos tem menos vícios. Beleza? Sim, gente. Coisas absurdas que nós escutamos. Ok? Alguma dúvida relacionada à adoção? Vamos falar, então, de subtração internacional de menores. Subtração internacional de menores é o termo correto para isso que nós vamos tratar aqui. Não é sequestro de crianças, tá? Nem tráfico internacional de pessoas e de crianças. No sequestro de crianças, eu quero dinheiro. No tráfico internacional de crianças, eu quero dinheiro, não é? Tudo dinheiro. É um movimento muito grande, gera muito dinheiro, o tráfico internacional de pessoas para a exploração sexual, para trabalho escravo, para tráfico de órgãos. Então, é algo que envolve dinheiro. Não é isso que nos interessa. Isso aí é matéria criminal, vocês vão estudar lá em direito penal, tá? Vocês vão ver lá, isso aí gera bilhões e bilhões de dólares. Não é isso que interessa para a gente. Interessa para a gente a subtração internacional de menores. É o termo correto, embora a própria convenção foi traduzida como tráfico internacional de crianças, mas não é, tá? Sequestro, não é. Aqui nós estamos falando na subtração internacional da guarda da criança, do direito de visita daquela criança, tá? Imagina o seguinte, eu tenho um filho,
Tá? Adotei essa criança bonitinha, né? Meu filho cambojano, lindo, maravilhoso. E aí eu chego pro meu marido e falo assim, amorzinho, olha, eu quero passar férias com o nosso bebezinho lá nos Estados Unidos. Nosso bebezinho já está com 10 anos, não é? Quero levá-lo para os Estados Unidos, para lá para Disney. Você tem que trabalhar, então autoriza. Aqui, eu passar 15 dias na Disney com o nosso filho, tá? Aí, para sair do país, o pai tem que assinar uma declaração autorizando a criança a sair do país. E aí, ele autorizou 15 dias que a criança vai ficar fora, vamos lá, reconhecemos firma, tudo bonitinho. Fui para os Estados Unidos. No dia de voltar para o Brasil, eu mando um zap para o meu marido. Olha, te amei, mas não volto mais. Subtração internacional de crianças. É isso que nós trataremos agora. Essa criança que deveria retornar para o seu domicílio habitual e não retorna, que está no exterior sem a autorização de um dos genitores ou dos dois genitores. Tem a ver com dinheiro? Não. O pai ou a mãe troca a criança por dinheiro? De jeito nenhum. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a guarda. Ok? Tá? Vamos lá. Vamos falar de alguns termos, né, do direito civil. Poder familiar. O que é o poder familiar? É esse poder que os pais, é um poder e dever que os pais têm sobre os seus filhos menores de 18 anos ou que não estão emancipados. Esse poder familiar, ok? Ele é exercido pelos genitores. Não tem nada a ver com guarda. É um poder dos genitores da criança. Quer saber se a criança tem 1, 2, 3, 5 genitores, tá? 3, né? Não interessa. É o poder dos genitores, que é diferente de guarda, tá? Que é diferente da guarda. A guarda é essa posse física que alguém tem da criança, ok? E hoje, essa posse física, ela é tendente a ser sempre compartilhada. Antigamente, ela era unilateral, mais para a mãe do que para o pai, né? Porque a gente tinha aquela ideia, né? Que, isso já estava até conversando com a minha mãe fala, não, porque filho é da mãe. Não, filho não é da mãe, filho é dos pais. Os pais são responsáveis por aquela criança, tá? Ainda que a guarda seja unilateral, o poder familiar ainda é dos genitores. Existem situações em que os genitores podem perder o poder familiar? Pô, tem situação, mas não é no divórcio. Não é o divórcio simples, ou o divórcio qualificado, né, consensual qualificado, que vai acabar com o poder familiar dos genitores. Não. Pode definir sobre a guarda da criança, mas o poder familiar, ele se mantém. Existem situações, sim, às vezes a criança é vítima de violência doméstica, o genitor ou a genitora pode perder o poder familiar, não só a guarda. Tá? Você tem também situações de abusos sexuais, aquele genitor pode perder o poder familiar. Então, poder familiar é diferente de guarda, tá? Na guarda, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de direito de visita. Seja guarda compartilhada ou guarda unilateral. Direito de visita é, por exemplo, olha, fim de semana sim, fim de semana não, eu fico com o filho. Aí, julho vai ser viajar com a mãe e dezembro vai viajar com o pai. Isso é direito de visita.
Tá? Ou não, aí janeiro vai viajar com a avó, isso é direito de visita. É aquela pessoa que, naquele período de tempo, tem a guarda daquela criança. Pode passar aquele tempo com aquela criança. E é isso que tem a ver a subtração internacional de menores, com a violação dessa guarda ou desse direito de visita, tá bom? Até 1980, nós tínhamos um fluxo de subtração internacional de menores, cometido principalmente pelo pai. O pai subtraía a criança. Por quê? Ou ele queria se vingar da mãe, porque a mãe conseguia a guarda unilateral da criança, ou porque ele não queria pagar a pensão alimentícia. Homem adora fazer isso, né? Ah, eu pago pensão alimentícia, ela gasta esse dinheiro com os machos dela. Homem adora falar isso, né? Como se criança não gastasse, e a pessoa que ficasse com a criança gastasse muito mais, não é? Mas homem adora falar isso. Então, na década de 80, até a década de 80, nós tínhamos isso. Era o pai que fugia com a criança, porque ele estava com raiva da mãe. Então, ele ia lá, pegava a criança, ia para outro lugar. O pai que não queria pagar a pensão, subtraía a criança. Então, até a década de 80, a gente tinha um fluxo muito maior de pais subtraindo internacionalmente os filhos do que mãe. Agora, isso tem mudado. Na verdade, hoje, as mães... Não, eu tô calma, Paulo. Tô calma, eu só fico revoltada com alguns pais que fazem isso, não é? Vamos lá. Hoje, nós temos uma inversão desse subtrator. Hoje, quem subtrai crianças é a mãe. Por quê? Porque hoje a mãe está fugindo, por exemplo, de uma situação de violência doméstica. Então, ela foge do país com aquela criança, com seus filhos. Ou não, o lugar que ela reside está passando por problemas econômicos, então ela vai em busca de melhores condições econômicas. Então, hoje nós temos uma inversão nesse papel de subtrator. Antes era o pai que fugia com a criança para sacanear a mãe. Hoje nós ainda temos isso? Temos, mas em menor quantidade, porque hoje o principal subtrator é a mãe, ok? E nós temos um dado alarmante, não é? Hoje nós temos uma subtração de menor a cada 3 dias no Brasil. Ah, é muita coisa, gente. Então, a cada 3 dias, nós vamos ter um sequestro / subtração de menores no Brasil, tá? Trouxe dados de 2016 e 2018, 56 pedidos, tá? Na nossa CAF, era de países estrangeiros falando, olha, estou precisando aí da ajuda de vocês, porque teve uma subtração internacional, né? Alguém fugiu com uma criança para o Brasil. Em 2018, esse número subiu para 60% dos pedidos. Quer dizer que em 60%, os estados estrangeiros requerem a ajuda brasileira porque alguém fugiu para o Brasil com uma criança, e só 40% é o Brasil informando outros países que alguém fugiu com crianças para esses outros países, tá? Quais são os dispositivos legais que nós utilizamos para subtração internacional de crianças? Convenção da Haia, de 1980, sobre os aspectos civis. Aí o termo equivocado, não é? Do sequestro internacional de menores.
foi assinado e ratificado pelo Brasil em 2000, ok? E hoje ele tem 112 países signatários dessa convenção. Essa convenção vai facilitar a cooperação internacional em matéria de subtração internacional. E o objetivo é proteger as crianças no âmbito internacional dessas mudanças de domicílio forçada ou retenção ilícita. Tá? Vamos lá. Subtração de menores não é crime. Acredita? Se eu fujo com meu filho, eu não estou cometendo um crime. Eu posso depois receber uma punição, por exemplo, a perda da guarda, a perda do direito de visita, ou, por exemplo, o direito de visita é monitorado. Mas eu não cometi nenhum crime. Acreditam nisso? Esse ato, apesar de ser um ato ilícito, ele não é crime. Esse ato ilícito, então, ele vai ser praticado por quem tem a guarda ou o direito de visita. Então, uma avó pode fugir com o neto? Pode. O avô pode fugir com o neto? Pode. Às vezes o tio tem o direito de visita, a tia pode fugir com essa criança? Pode. E a intenção da convenção é retornar essa criança o mais rápido possível para a sua residência habitual. É o que nós vamos chamar de status quo ante. É a residência habitual daquela criança. Não é a residência. Eu fugi com meu filho lá para os Estados Unidos, aluguei uma casa, matriculei ele na escola, aquela lá é a nova residência dele. Não. Porque ao fixar residência em outro lugar, eu rompi com o direito de guarda, com o direito de visita. Então, eu preciso devolver a criança para aquela situação que ela estava antes da violação da guarda ou do meu direito de visita. Então, a intenção é sempre retornar a criança para o status quo antes, para a situação jurídica que ela estava antes da subtração, ok? Quais são as nossas autoridades envolvidas? A nossa CAF, tá bom? Que vai fazer cumprir a Convenção da Haia, que é hoje exercida pelo Ministério da Justiça, mas é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. A AGU, sim, que vai ser responsável pela ação de restituição de menores, ok? A Polícia Federal, então tá lá a Fernanda, não é? Fernanda, crente, que ia mexer só com crime organizado. Você aqui, um novo Moro, tá? Mas com outras coisas. A Fernanda chega na mesa dela, pedido restituição de menores. Aí a Fernanda olha, caraca, gente, eu faço, execução de sentença estrangeira, né, que só chega aqui o exequatur para mim, só chega aqui para mim restituição de menores, caraca, só chega aqui citação de pai para pagar alimentos, poxa, já não aguento mais. Eu estou aqui mexendo com coisa de direito de família. Sim, vai ser juiz federal, vai mexer com direito de família? Vai ter que mandar a Polícia Federal. A Polícia Federal atrás de criança que o pai subtraiu, vai. Tá bom? Vai sim, aguenta, o salário compensa, tá? O salário compensa. Então, nós vamos ter a CAF envolvida, a AGU, a Polícia Federal e a Justiça Federal envolvida aqui na subtração internacional de menores, tá bom? Quais são os requisitos, tá? Para eu utilizar a Convenção da Haia?
Os estados onde a criança residia e onde a criança está devem fazer parte da convenção, tá? Então, devem ser um daqueles 112 países. A criança deve ter a residência habitual, então, lá no estado requerente. Então, se o Brasil vai requerer, ou se os Estados Unidos vão requerer, tem de fazer parte da convenção. Violação do direito de guarda ou de visita. E atenção, a criança tem que ser menor de 16 anos. Por quê? Porque uma criança maior de 16 anos, convenhamos, né? Ainda mais as crianças de hoje. Gente, com 16 anos eu brincava de boneca. As crianças de hoje estão brincando com outras bonecas, não é? Naquela época também tinha. Mas eu brincava de boneca. A criança de 16 anos, ela já sabe o que ela quer. Ela já sabe se ela quer morar com o pai, se ela quer morar com a mãe, se ela quer morar no Brasil, se ela quer morar nos Estados Unidos. Já sabe. O meu sobrinho de 16 anos, ele tem um negócio. Ele empresta dinheiro para a família. Vocês conseguem imaginar isso? Então, essas crianças hoje de 16 anos, elas sabem o que elas querem. Eu falo, a minha irmã mora lá em Portugal, e a gente fala pro meu sobrinho, Matheus, vai estudar lá em Portugal. Não quero. Não adianta você insistir, ele não quer. Então, a convenção, ela vai valer para crianças menores de 16 anos. Crianças que nós vamos chamar aqui, crianças representadas. E não crianças assistidas. O que é essa assistência? É apenas a confirmação da vontade da criança, porque ela ainda não tem 18 anos. Então, a lei, a convenção, nosso decreto, vai exigir que a criança subtraída seja menor de 16 anos. E atenção, o prazo em que a criança saiu da residência habitual, que é do Estado, sua residência habitual, não pode ultrapassar 1 ano do pedido de retorno dessa criança. Então, vamos lá. Eu prometi para o meu marido que eu ia voltar em 15 dias, beleza? 15 dias, que eu ia passar férias na Disney, né? Lá no parque do Star Wars. Ele ficou morrendo de inveja, eu fiquei mandando um monte de foto, eu lá na Millennium Falcon, tá? Com meu sabre de luz, tudo bonitinho. No dia de voltar, eu não voltei. Mandei o zap para ele, olha, não volto mais. Tchau. A partir daquele momento em que eu violei o meu direito de guarda, meu marido tem 1 ano para requerer a devolução dessa criança. Por quê? Porque é imediatividade. Imediatidade. Passou 1 ano? Que desespero é esse do pai em ter o seu filho de volta? Não. Então, esse prazo para obter via convenção da Haia é de 1 ano, tá bom? 1 ano. Passou esse prazo, eu vou ter que entrar com uma ação lá no país, pelos meios tradicionais, para que eu requeira a guarda de volta da criança. Tá? Eu não vou poder envolver as autoridades brasileiras no auxílio da recuperação dessa criança. Tem algumas exceções? Tem. Existe um risco real para o retorno dessa criança para o Brasil? Se existir um risco, digamos, o Brasil entrou numa guerra civil, bolsomínios contra o restante da população, ok? Guerra civil. Pior é esse prazo, né? Exatamente, Paulo. Olha só, estamos em guerra civil.
Vale a pena trazer essa criança para o meio de uma guerra? Não. Outra exceção, a criança ela pode se opor. Ah, professora, mas ela tem 12 anos. Ok, ela tem 12 anos. Ela fala, não quero ir. Ah, mas sua mãe que falou que era... Não, eu quero ficar aqui nos Estados Unidos, eu quero ficar aqui, eu gosto daqui, eu não gosto do Brasil. Se a criança já tiver condições de entender a real situação e livre, espontaneamente, falar, eu não quero voltar. Ok? Então, com essas exceções, a criança não vai ser devolvida para o status quo ante, ok? Quais são os procedimentos? Cooperação ativa, crianças que foram retiradas do Brasil. O detentor da guarda ou o genitor que foi abandonado, ele vai procurar a CAF. A CAF vai entrar em contato com a Interpol para achar a criança, tá bom? Procurou a Interpol, olhou tudo quanto foi, descobriu onde a criança está. A CAF brasileira vai entrar em contato com a CAF do país lá que a criança está. E a CAF lá dos Estados Unidos, digamos que eu esteja lá nos Estados Unidos, vai entrar em contato comigo e vai falar, Carol, o negócio é o seguinte, a CAF brasileira, o Ministério da Justiça, entrou em contato aqui conosco, você está com uma criança que não deveria estar aqui, não é? Você violou a guarda e o direito de visita. Vamos fazer um acordo, tá? Vamos devolver essa criança, vamos retornar para o Brasil, sabe? Vai ser melhor, a situação vai ser resolvida. Aí eu tenho duas opções. Ou eu volto com a criança, não é? Devolvo a criança, aí o Ministério das Relações Exteriores vai pegar a criança e vai devolver para o pai, tá? Ou não, de jeito nenhum, não vou voltar. O Brasil está em guerra civil. Aí a CAF estrangeira vai ajuizar uma ação de busca e apreensão de menores. Esse é o nome da ação, viu, Fernanda? Que você vai, como juíza federal, fazer doidado. Busca e apreensão de menores. É uma ação com devido processo legal, ok? Com o direito à ampla defesa e o contraditório, e eu vou apresentar os motivos pelos quais eu não quero devolver a minha criança. E aí o juiz estrangeiro decide se retorna ou não a criança ao Brasil, tá bom? Retornou a criança ao Brasil, legal, né? O Ministério das Relações Exteriores devolve a criança. Não retornou, eu vou ficar com a criança no exterior, ok? Ah, quem que é o polo passivo nessa ação? Sou eu, ok? Quem que é o polo ativo? É o Estado estrangeiro. Então, se eu estou nos Estados Unidos, vão ser os Estados Unidos contra Caroline, tá? Cooperação passiva, crianças que estão no Brasil. O genitor, né, abandonado ou aquele que tinha a guarda vai entrar em contato com a CAF do seu país, que vai pedir apoio à Interpol. Interpol disse, a criança está no Brasil, ok? A CAF estrangeira, então, vai entrar em contato com a CAF brasileira. O Ministério da Justiça entra em contato com o genitor subtrator. Mãe, olha só, você está com uma criança aí que não deveria. Vamos fazer um acordo? Devolve essa criança. Se devolve, se ela falar, tá bom, vou devolver a criança, o Ministério das Relações Exteriores vai lá, pega a criança e devolve lá para o país. Se ela falar, não devolvo, a CAF brasileira, então, vai informar a AGU. Aí você que estudou, passou, tá? No concurso procurador federal, tá mega feliz, crente que vai mexer só com direito tributário, chega lá na sua mesa.
Ó, busca e apreensão de menores, tá? A mãe aqui fugiu com a criança e agora nós temos que devolver a criança. A juíza aí, tá? Em nome da União, a ação contra a mãe que pegou a criança. Então, a AGU vai ajuizar lá na vara da Fernanda a ação de busca, apreensão e restituição de menores. Aí tá lá a Fernanda, né? A Fernanda, ampla defesa e contraditório, vai pedir para a mãe informar, trazer toda a documentação da criança, explicar os motivos, porque a criança deve ficar no Brasil. A AGU vai explicar os motivos que a criança deve ser devolvida para o exterior, ok? E aí a Fernanda vai decidir. Se ela decidir pela devolução da criança para o seu status quo ante, nós vamos ter o repatriamento da criança. Se ela decidir que não, a criança vai ficar no Brasil, ok? Decidir que a criança vai ficar no Brasil, a criança fica no Brasil. Ação de guarda, onde nós discutimos a guarda dessa criança. No local da sua residência habitual. Então, a residência habitual da criança é aquele local que a criança estava antes de ser subtraída. Então, é lá que eu vou ajuizar a ação de guarda dessa criança. Ok? Alguma dúvida? Nós temos aqui no Brasil um caso bem emblemático relacionado à subtração internacional de menores. Foi um caso que aconteceu há uns 10, 15 anos. Sabe, tem estudo? De uma criança americana. Olha só o que aconteceu com essa criança, né? A mãe veio passar férias no Brasil com a criança, chegou aqui no Brasil, mandou uma mensagem para o pai da criança e falou: olha, eu quero um divórcio, eu não volto mais. Encontrei o amor da minha vida e vou ficar aqui no Brasil. Ajuizou uma ação de divórcio contra o pai da criança. O pai, insatisfeito com aquela situação, exigiu o retorno da criança para o seu status quo ante. Ok? E aí, nessa briga de devolver a criança ou não devolver a criança, a ação corre aqui, a ação corre ali. A mãe da criança ficou grávida e morreu no parto. Ok? Aí esse menino ficou sem a mãe, o pai no exterior. Beleza? O padrasto da criança ajuizou no Brasil uma ação de guarda da criança, porque ele queria a guarda da criança. E aí começou aquela discussão. Guarda da criança, indeferido, ele foi recorrendo, perdendo. O pai, um grande advogado, que não sabe nada de direito internacional, não é? Foi recorrendo, perdeu, e o pai da criança recorrendo, tá? A AGU recorrendo, para ter a criança, para remeter a criança de volta para os Estados Unidos, até que chegou no STF. Ok? E aí o STF decidiu pela repatriação da criança. Ah, foi uma comoção, um monte de gente que não sabe de direito internacional começou a dar palpite. Ah, é um absurdo o Brasil devolver a criança para morar com o pai. Aí a irmãzinha dele, ele precisa ter contato com a irmã, parará. Não teve jeito. O Brasil é signatário da Convenção da Haia, ok? De 1980. Então, precisa devolver a criança para o seu status quo ante. Quer discutir a guarda dessa criança? Discuta, mas lá na residência habitual da criança. E aí, o que aconteceu? A criança foi repatriada, ok? Foi levada de volta para os Estados Unidos, foi um circo. A mídia fez um circo na situação, porque o padrasto era um advogado famoso, advogado dos artistas, e aí ele colocou a mídia para tentar
amolecer o coração dos julgadores, mas o STF disse não tem isso. Foi subtração de menores e a criança vai retornar para sua residência habitual. Não tem o que discutir. Ok? Aí sim, lá nos Estados Unidos, a avó da criança ajuizou uma ação de guarda. Conseguiu lá nos Estados Unidos a guarda da criança e a autorização para que a criança residisse aqui no Brasil com ela. Ok? Então, a guarda da criança não foi discutida no Brasil, porque o Brasil não é competente. A competência para julgar uma ação de guarda é da residência habitual da criança. E a residência habitual da criança é onde ela reside antes da violação do direito de guarda e do direito de visita. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, com relação à adoção internacional e guarda de menores? Alguma dúvida? Não? Então, convidar vocês, a partir de amanhã, começam os nossos ciclos de TCC. Amanhã nós temos bancas de TCC a partir das 9h15. A nossa querida colega Fernanda vai participar de todas, ok? Acho que não, certeza que sim. Tá? Nossa querida colega Fernanda vai participar de todas. Então o CA não vai precisar ajudar esse semestre? A Fernanda que vai ter que chorar a ajuda de vocês. Eu não vou chorar mais, não. Então, a Fernanda que chore. Eu não estou sabendo de nada. Então, a Fernanda que chore, tá? Com o CA ajuda. E, ó, ela já está falando para parar. E prestigiem os colegas. Vocês passaram por isso, vocês sabem como é difícil. E é bom para falar, né? Ainda que virtual, dá um apoio moral. Oi? Aí não vai ter aula amanhã? Vai.